Pode se assentar onde quer que você esteja aí e vamos em frente aqui nessa nossa jornada. Nós estamos em uma jornada e se você está chegando hoje aí nas nossas conversas de quinta-feira, eu quero que você entenda, né? Por que é que nós estamos conversando os assuntos que nós estamos conversando aqui às quintas-feiras? Muito bem, nós fizemos aniversário há poucos dias atrás. Nós fizemos um aniversário como igreja, fizemos 49 anos de igreja organizada nesse lugar, nona igreja presbiteriana de Belo Horizonte, 49 anos organizado. E ao fazer 50 anos, 50 anos como igreja organizada. E a pergunta que eu lancei, que nós lançamos aqui para a igreja nesses últimos dias aí, foi a seguinte: o que nós vamos comemorar quando nós fizermos 50 anos? Será que nós vamos comemorar uma igreja mais perto da vontade de Deus? Será que nós realmente teremos o que comemorar? Todas as vezes que nós vamos para a ceia do Senhor, nós recordamos aquele texto que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. E você sabe muito bem que esse exame, esse autoexame, é algo que nós precisamos fazer sempre. E a gente quer fazer um autoexame como igreja, como corpo de Cristo. Será mesmo que nós somos a igreja que o Senhor Jesus deseja que nós sejamos? Fiz uma pergunta aqui: o que é uma igreja excelente para você? E depois descobrimos que, peraí, a pergunta está errada. Não é uma igreja excelente para mim. Eu não sou dono da igreja, a igreja não foi feita para mim. A igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eu preciso perguntar: Senhor Jesus, o que é uma igreja excelente para o Senhor? Porque eu descobri que eu sou igreja. Nós somos um corpo, nós somos a igreja do Senhor. Mas será que do ponto de vista do Senhor, nós somos uma igreja excelente? E a pergunta precisa ter resposta na palavra de Deus. Aqui na Escritura é que Deus fala. E estamos fazendo essa pergunta. E nós já trouxemos aqui algumas marcas, algumas características dessa igreja excelente. Nessa primeira fase nós estamos falando das 9 marcas de uma igreja saudável. E vamos também trazer outros assuntos mais adiante, para que quando o Senhor nos der a graça, se Ele nos permitir, eu espero até que não permita, irmão. Espero que Jesus Cristo volte antes, hein? Que tal? Muito melhor do que comemorar aniversário de 50 anos como igreja, plena, já glorificados, hein, irmão? Que bênção. Mas se o Senhor não voltar, e se Ele permitir que a gente faça 50 anos, queremos fazer 50 anos, podendo dizer que ainda que não formos, e provavelmente não seremos, irmãos, uma igreja perfeita. Igreja perfeita é só na glorificação, na eternidade. Mas nós seremos uma igreja muito mais perto, muito mais consciente do que é ser uma igreja excelente do que hoje. E aí nós vamos orar. Eu quero orar com você. Nós não estamos fazendo sermões, nós estamos fazendo um estudo, era para ser até uma conversa, né? E aí vem essa pandemia, essa impossibilidade de você estar aqui por perto, para poder fazer sua pergunta, sua colocação, para nós conversarmos. Mas nós vamos continuar o assunto. Eu quero que você ore comigo agora e peça a Deus para falar conosco, peça a Deus para esclarecer a nossa mente, para que a gente possa caminhar bem. Então, nosso estudo de hoje é uma igreja excelente, teologia bíblica. O que a teologia bíblica tem a ver com ser uma igreja excelente? Senhor Jesus, confiamos em Ti, que o Senhor é quem vence. Nona igreja, examine-se a si mesma e assim fortaleça a comunhão e assim seja essa igreja excelente. Nós queremos, Deus, olhar para a Tua palavra e entender qual é o Teu projeto, qual é o Teu propósito, como nós vamos viver e agradar ao Senhor. Te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero que você caminhe comigo, pense um pouco comigo hoje. Católicos tradicionais ou carismáticos, espíritas, presbiterianos, batistas tradicionais ou renovados, pentecostais,
neopentecostais, mormons, testemunhos de Jeová, todos eles têm algo em comum. Algo em comum. O que eles têm em comum? Todos eles acreditam em Jesus Cristo. Todos afirmam Jesus Cristo. Eles acreditam realmente, todos eles, né? E você viu que eu falei aqui, católico, espírita, presbiteriano, todo mundo que é cristão, né? Que se afirma cristão, diz estar seguindo a Jesus Cristo. Mas como pode ser isso possível? Como pode ser possível que, se eles afirmam coisas tão diferentes a respeito de Jesus, será mesmo possível que todos tenham pensamentos tão diferentes a respeito de Jesus Cristo e ao mesmo tempo eles de fato estejam seguindo a Jesus Cristo? Eu creio que não. Eu tenho motivos para não acreditar nisso. E eu não quero aqui falar dessas diferenças, mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é mais importante. E tudo isso tem a ver com o fato de eu ser ou não essa igreja excelente que nós estamos buscando ser. Uma pergunta importante a fazer é: como é que eles chegam às conclusões? Como é que eles chegam a conclusões tão diferentes a respeito de Jesus? E a resposta é a autoridade e o uso que eles fazem da palavra de Deus, a autoridade que eles atribuem à palavra de Deus, a Bíblia, e o uso que cada um desses grupos faz da palavra de Deus. Quando a autoridade exclusiva da palavra de Deus é questionada ou é relativizada, então surgem as seitas. Vou falar de novo. Quando a autoridade exclusiva da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é questionada, ou então ela é relativizada, ela é colocada junto com outras coisas, surgem as seitas. Então, por exemplo, os católicos, eles acreditam na Bíblia, mas eles têm também a tradição que é, inclusive, mais forte do que a própria Bíblia. Através da tradição é que eles acreditam que vem a Bíblia. Então, os mormons, por sua vez, eles acreditam na Bíblia, mas eles também têm um outro livro que também tem autoridade, assim como a Bíblia. Os adventistas, por exemplo, eles têm os escritos da profetisa fundadora da igreja, que é a Ellen White. Os escritos dela e as profecias dela também têm uma autoridade que está assim, que não pode ser ignorada, é uma autoridade que é colocada junto com a Bíblia. Os espíritas vão ter ali os escritos de Kardec, etc. e tal. Mas vamos para os evangélicos, não é? Nós somos evangélicos. Somos presbiterianos, somos reformados, mas no geral se diz, nós somos evangélicos. O nome evangélico abrange um grupo maior, e os evangélicos têm diferenças menores do que esses outros grupos que eu falei, mas eles têm diferenças importantes. Então vamos lá, os presbiterianos, os batistas tradicionais e os reformados em geral, eles acreditam que o cânon da Escritura, ou seja, que a Bíblia Sagrada, como nós conhecemos, com os 66 livros que ela tem, o cânon está fechado, ou seja, nenhuma outra doutrina pode ser acrescentada. Não tem nada, nenhuma revelação de Deus a ser acrescentada. Esses evangélicos aqui que eu citei, né, batistas tradicionais, presbiterianos, reformados de uma forma geral, eles acreditam assim. Os pentecostais e os neopentecostais, eles acreditam que a Bíblia dá liberdade a algumas manifestações espirituais que não estão necessariamente apoiadas na Escritura, apesar de eles acreditarem estar, mas há no meio desses grupos muitas palavras que são dadas às pessoas que são revelações além da Escritura. Eles acreditam na Bíblia como palavra de Deus. Eles não acreditam que há alguma outra autoridade além da Bíblia. Mas na prática, há outras revelações que são acrescentadas. E nesse ponto eles se aproximam um pouco do pensamento dos católicos, porque os católicos acreditam em uma outra fonte de autoridade além da Bíblia. Então, qual que é a diferença? Para o católico, o Papa
ou os concílios da igreja, eles podem trazer uma nova prática para a igreja, uma novidade, algo que deva ser praticado pela igreja. Se essas pessoas, né, seja o Papa, ou sejam um concílio convocado pelo Papa, reunido, pode também trazer ali, de forma conciliar, uma novidade para a igreja. Já no caso dos pentecostais e neopentecostais, uma pessoa que acredite estar sendo usada pelo Espírito Santo, ela pode trazer uma nova prática para a igreja, algo que pode ser feito ou deva ser feito, e aí a autoridade está naquela pessoa. Então, se eu acreditar naquela prática, então eu vou fazer aquilo também. Tantas diferenças, irmãos. Eu quis mexer mesmo com a sua cabeça. E por que tem tantas diferenças, mesmo entre os evangélicos? O que faz essa diferença? E aí, irmãos, olha só, apesar de essas igrejas que eu mencionei aqui poderem até ser chamadas de igrejas verdadeiras, elas não são igrejas saudáveis, porque há algo ali que não está funcionando bem. Uma igreja saudável, ela é uma igreja que tem uma clara compreensão da teologia bíblica. Vou repetir para você, uma igreja saudável, ela precisa ter uma compreensão clara da teologia bíblica. E eu vou explicar para você o que é teologia bíblica. Veja bem, aqueles que relativizam ou que não aceitam a autoridade da palavra de Deus vão formar seitas. Igrejas que têm dificuldade com a compreensão da teologia que a Bíblia apresenta, elas vão ter ensinos incorretos, mas eles seriam superados se uma boa teologia estivesse aplicada ali, uma teologia bíblica clara estivesse ali. O que é teologia bíblica, né? Eu vou pegar aqui uma definição feita pelo Mark Dever, um pastor americano. Ele diz o seguinte: teologia bíblica exata é uma teologia fiel ao ensino de toda a Bíblia. Presta atenção nesse toda a Bíblia. É confiável e interpreta com exatidão as partes em relação ao todo. Preste bem atenção nisso, as partes em relação ao todo. Então ele está dizendo o seguinte: o que é teologia bíblica então? Bom, teologia é aquilo que nós sabemos a respeito de Deus. Teologia é o que nós sabemos a respeito de Deus. Teologia bíblica é de onde vem esse conhecimento. Então, é o conhecimento de Deus que nós temos conforme a Bíblia. E quando eu digo que é exata, é porque ela não admite desvios, mas ela corresponde exatamente ao que o autor, e aí eu falo um autor com A maiúsculo, o autor da Bíblia, pretendia quando nos deu a Escritura. Ou seja, não tem desvio da intenção de Deus ao nos dar a Escritura. Trocando isso em miúdos, quando nós lemos a Bíblia, irmão, e talvez você está aqui conosco hoje porque você recebeu aquela chamada: olha, por que as pessoas não entendem a Bíblia? Você entende a Bíblia quando você lê? Nós precisamos, irmãos, ter um entendimento completo da Escritura. Para isso, para que você possa compreender a sua Bíblia, você precisa considerar a Bíblia como a grande história da redenção. Você precisa entender a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, da primeira até a última página, como sendo a grande história da redenção. Teologia bíblica, irmão, portanto, ela, por uma lógica, né, ela é uma teologia da revelação. Revelação por quê? Porque nós só conhecemos a Deus porque Ele se revela a nós. Ele se revelou a nós. E essa revelação que nós temos na Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Ela é uma revelação que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. E eu quero que você vá guardando essas informações aí para a gente chegar onde a gente precisa. A história da redenção é a mensagem principal que percorre toda a Bíblia, e é o que Jesus queria dizer, ele que é o personagem central dessa história.
É o que ele queria dizer quando ele disse lá em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Veja que ele já indica que algumas pessoas não vão segui-lo, mas vão seguir a outras vozes. E ele está dizendo: olha, se você examinar a Escritura, o que você vai encontrar ali sou eu. E quando foi que Jesus disse isso? Quando ele disse isso, não havia Novo Testamento escrito. O que nós tínhamos era o Velho Testamento. E o que Jesus está dizendo? O Velho Testamento fala de mim. Olha o que ele diz aqui, ainda com mais clareza, em Lucas 24, a partir do verso 44. Diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos fazer uma viagem comigo aqui. Qual que é esse momento que Jesus Cristo disse essas coisas? Depois de ressuscitado. E ele disse: são essas palavras que eu falei quando eu ainda estava com vocês, que era importante, ou seja, que importava, que era isso mesmo que tinha que acontecer, que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Onde? Na lei de Moisés. Onde está a lei de Moisés? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Jesus disse que se cumprisse o que de mim está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então Jesus disse: olha, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, fala de Jesus. Nos profetas e nos salmos, ao fazer essa divisão, ele está dizendo, quando ele diz os profetas e os salmos, ele está abrangendo todo o Antigo Testamento. Era uma maneira, uma das formas como os judeus subdividiam o Antigo Testamento. Então Jesus Cristo está dizendo: olha, eu sou o personagem central em todos os livros do Antigo Testamento. E esses livros já contavam aquilo que eu ia passar e que vocês foram testemunhos, vocês viram acontecer. Vocês então sabiam que ia acontecer através da Escritura, através do Velho Testamento, e vocês viram isso acontecer aqui. Gente, por que você tantas vezes não entende a Bíblia que você lê? Você é crente, você conhece a Deus, você entregou sua vida a Jesus Cristo e não compreende a palavra de Deus. Talvez porque você faça uma leitura fragmentada. Sabe o que é fragmentado? É partido. É como se você enxergasse a Bíblia como um quebra-cabeças, cada versículo, cada página, cada capítulo, como se fosse uma ilha, uma coisa isolada ali. Não, a Bíblia é um assunto só. Se você não entender esse assunto, você não vai compreender a Escritura. Isso é uma teologia bíblica saudável. Isso é uma teologia bíblica clara, uma teologia bíblica exata. É isso, é quando você sabe que Jesus Cristo é o assunto central da Escritura. E você sabe que a Escritura como um todo é a grande história da redenção. E você entende que não pode ler um texto e achar que compreendeu se você não entende toda essa história. Que história é essa? Vou resumir bem diretamente aqui para você. Eu poderia dividir essa história em 4 palavras, em 4 momentos. A grande história da redenção, e você está dentro dessa história, não é uma história longe de você. A Bíblia não é uma coisa do passado, a Bíblia fala de você hoje. Você precisa ler e entender a Bíblia hoje para a sua vida. Então, a Bíblia fala de criação, queda, redenção e consumação. O que é isso?
Criação, Deus fez todas as coisas. O livro de Gênesis apresenta Deus como sendo o Deus eterno, o Deus que não tem início e nem fim, que cria todas as coisas e cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. Fez o homem para dar certo. Mas esse homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas não foi feito para ser Deus, esse homem que foi criado para servir a Deus, para ter um relacionamento com Deus profundo, um relacionamento de obediência, ele quebrou aquele pacto de obediência, desobedeceu a Deus, e isso é chamado de queda. O homem caiu, ele decaiu da presença de Deus. É como se eu colocasse assim, a presença de Deus, Deus é o Altíssimo, e o homem estava na presença de Deus, tinha relacionamento com Deus, mas ele, ao pecar, ele caiu, por isso que chama queda. Ele caiu, ele ficou separado. É o que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem se desviou, e aí vão haver as consequências. Se Deus fez o homem para dar certo, por que há tanto mal no mundo? Por que tem coronavírus? Por que nós vivemos tantas mazelas na nossa sociedade, no nosso mundo? Por que a morte existe? Por causa do pecado. Deus havia dito, no dia em que comeres, certamente morrerás. A morte foi uma morte espiritual e também foi morte física. Mas o que acontece a partir daí? Desde aquele momento, aliás, antes daquele momento, porque Deus criou o homem já sabendo tudo o que ia acontecer. Deus já, antes de dizer haja luz, ele já tinha dito lá nos seus decretos eternos, haja cruz. Ele já tinha preparado o cordeiro, que a Bíblia diz que é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque quando Deus fez o plano, ele já fez o plano para nunca se desviar do seu plano. E no plano de Deus, desde a criação, sabendo da queda do homem, ele já projetou a redenção. Criação, queda, redenção. Desde lá do jardim, Deus chega lá e diz, da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali vem a promessa da redenção. Lembra que eu falei que a revelação de Deus é uma revelação progressiva? Imagine você, Adão e Eva, ali ainda no jardim, e Deus diz, não coma, porque se você comer você vai morrer. Eles tinham dimensão de como seria isso? Não, eles não tinham nenhum contato com a morte. Eles experimentaram a morte ao comer do fruto. Aí Deus vem e diz assim, olha, as consequências são dramáticas, vocês vão viver isso, isso e isso, e estão fora, vão ser colocados para fora do jardim, para fora da minha presença, mas da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Qual a compreensão que eles podiam ter dessa mensagem? Eles não sabiam o que isso significava totalmente, mas eles sabiam que Deus havia prometido redimi-los através de um descendente. Então eles já tinham uma parte da informação. Com o passar das histórias que você vê em todo o Velho Testamento, você vai ver essa história progredir, que eu falei que é a revelação progressiva. Então você vai ver ali os pactos de Deus com os homens, o pacto, eu vou citar alguns, tá? O pacto com Noé, o pacto com Abraão. Depois você vai ver os pactos com Israel. Há poucos dias estávamos falando do pacto ali no Monte Sinai, o povo de Israel formado. Esse povo são os herdeiros da promessa de Abraão, que herdou as promessas de redenção pela fé, e aí por meio da fé também a igreja é fundada, você tem a vinda de Jesus Cristo, tudo isso está dentro da redenção. Aí inicia-se a igreja, o Senhor Jesus funda a igreja entra em atividade ali no Pentecoste, tudo isso está dentro da redenção, e nós estamos, o evangelho está sendo pregado através da igreja, para que você, crendo em Jesus Cristo, seja salvo. Crendo no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Essa é a história que está transcorrendo, e o ensinamento para nós, como nós devemos viver, está aqui. Muito do ensinamento foi escrito no Novo Testamento, e no Novo Testamento nós temos já as promessas da consumação, ou seja, como é que isso tudo vai terminar?
termina com a vitória do Cordeiro, termina com a vitória final e com a redenção final, quando nós seremos todos transformados, os nossos corpos vão ser transformados. Há uma coisa para você saber: você não vai ser uma alma penada, cheia de luzinhas na eternidade. A Bíblia diz que nós teremos corpos, ou seja, nós seguimos adiante, não mais nesse corpo de pecado, mas em corpos transformados, glorificados. Criação, queda, redenção, consumação. Se você não entende que Jesus é o personagem principal, se você não entende como se desenvolve essa história da redenção, você não consegue entender a Bíblia. Aí, vou te falar que na prática, o que acontece? Como é que a gente deve ler a Bíblia? E aí eu preciso lembrar você do que nós falamos na semana passada, quando explicamos o que é pregação expositiva. Por que nós pregamos de forma expositiva na igreja? A pregação expositiva, ela leva em consideração o contexto. Não somente o texto que eu acabei de ler, mas o contexto geral dele. Eu não posso fazer uma afirmação sem antes saber do que trata esse livro. Eu vou pegar um versículo aqui num determinado livro. Estou aqui, abri aleatoriamente aqui em Ezequiel. Eu preciso saber, esse livro, quem escreveu esse livro? Foi Ezequiel que escreveu esse livro? Mas quando que ele escreveu? Durante o período do exílio babilônico. Então o povo de Israel estava exilado na Babilônia. Por que ele estava lá exilado na Babilônia? Por esses e aqueles feitos dele, de desviar da presença de Deus. Qual a mensagem que esse livro todo tem? Qual que é o objetivo de Deus ao colocar esse livro aqui? Como que esse momento da história do povo de Israel e os escritos que estão aqui fazem parte dessa grande história da redenção que eu falei aqui? Se eu consigo fazer isso, eu estou preparado para entender o que um versículo ou um capítulo do livro diz. Então, eu não posso pegar aqui o capítulo 27, Lamentação sobre Tiro, e começo a ler aqui e chego a uma conclusão. O que é Tiro? Tiro deve ser o diabo, ou o rei de Tiro é o diabo, ou Javã, Tubal e Meseque, talvez seja algum nome de algum demônio ou de algum anjo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar, não, eu vou orar até eu saber o que é Jubal, o que é Javã, o que é Tubal, o que é Meseque. A palavra de Deus, ela esclarece, as respostas estão aqui. Quando eu começo a ler um livro, qualquer livro que você vai ler, você começa de onde? Do meio? Do fim? Você lê uma frase no fim, depois você volta no começo? Não, você lê o livro todo, do começo ao fim. Então, se você não entende o que esse livro de Ezequiel significa, e para entendê-lo, você precisa saber que ele está no Antigo Testamento, e para entender o Antigo Testamento, você tem que entender essa progressão, desde a criação, a queda, a promessa de redenção. Qual é o estágio em que está o povo de Deus nesse momento? O que Deus está falando aqui? Para que então você comece a entender, afinal de contas, o que é que o autor com A maiúsculo, o que Deus queria quando ele deu o livro de Ezequiel para o povo de Deus? Que sou eu, que é você, não somente para aquele povo naquele tempo, mas para mim e para você. Como eu devo ler Ezequiel hoje? Irmãos, deixa eu contar para vocês aqui, vocês sabem disso. O que acontece quando alguém lê um livro e perde o principal daquele livro? Quando ele perde a mensagem central do livro. Eu vi até um exemplo que eu quero copiar aqui. A maioria de vocês deve ter visto aquele filme As Crônicas de Nárnia. E há alguns filmes, o primeiro do guarda-roupa, a feiticeira, me esqueci bem como é que o leão, né? E aquele livro, a feiticeira, o leão e o guarda-roupa, o leão vem primeiro, enfim, o livro das Crônicas de Nárnia. Ele é um livro com uma história, é uma história inventada. Mas aquela história inventada,
ela tem uma analogia com Jesus. Não é um livro bíblico, é uma invenção, é uma história, mas o autor, ele queria fazer uma correlação com Jesus. Então, nesse filme ou nesse livro, o leão, por exemplo, ele corresponde a Jesus na história da redenção. Ele fez isso de propósito. Se alguém não sabe disso, ele pode conhecer a história toda e não entender o propósito do livro, não entender por que o autor escreveu. Ou seja, é possível você também ler a Bíblia e perder o principal. E tem muita gente fazendo isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui rapidamente para você. Porque talvez você esteja fazendo isso. Porque talvez você veja as pessoas fazendo, mas você não entende que está fazendo errado. Olha só, uma teologia bíblica obscura, ou seja, que não tem essa clareza, ela tende a rejeitar, por exemplo, a importância do Antigo Testamento como sendo algo superado. Você já ouviu coisas desse tipo? Alguém diz assim, olha, mas lá no Antigo Testamento tem umas coisas lá complicadas e tudo, cabulosas e tal. Aí a pessoa diz assim, não se preocupe, porque aquilo tudo é passado, aquilo é Velho Testamento, por isso chama Velho, Antigo Testamento. Agora nós estamos no Novo Testamento. O Velho Testamento é o tempo da lei, um tempo duro, né? Deus está lá duro, vingativo, juiz lá, mas agora em Jesus Cristo nós conhecemos o outro lado de Deus. É como se Deus tivesse convertido, né? O Novo Testamento Deus converteu agora, e Deus agora é bonzinho e está chamando, venham todos agora para a salvação. Você já viu gente fazendo assim? Querendo defender Deus, né? Quando fala assim, não, mas mandou lá matar e tudo, aí não esquece, não olha para isso não, vamos ler o Novo Testamento, agora nós já saímos dessa fase, já estamos numa fase melhor. É quando a pessoa não entende a teologia bíblica como um todo, não entende essa história da redenção, ele diz isso. Por exemplo, você vai encontrar muito os nossos irmãos pentecostais, eu estou falando irmãos de coração, irmão, eu sei que eles são irmãos em Cristo, e outros neopentecostais, alguns também, dizendo assim que, lendo o Antigo Testamento como se fosse o jornal de hoje. Ele lê o Antigo Testamento, aí ele já faz o seguinte, ele faz uma leitura aqui e ele já aplica imediatamente, como por exemplo, ele lê o sacrifício de Isaac. Deus diz a Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas, e vai lá e sacrifica no monte para mim. Abraão foi, levou o filho, foi até o monte. Quando chega lá que ele vai sacrificar, Deus impede o sacrifício e diz, agora eu sei que você me ama, eu vou te abençoar. Aí como que ele compreende? Ele faz essa leitura e fala assim, bom, Abraão deu a Deus o melhor que ele tinha e foi abençoado. Qual que é o meu entendimento? Se eu der a Deus o melhor que eu tenho, eu serei abençoado. O que é ser abençoado? Aí ele diz assim, ser abençoado é ser rico, ser abençoado é ter saúde, ser abençoado é conseguir uma bênção que ele imagina. Então o que eu tenho que dar? O que é a melhor coisa que eu tenho? Porque como eu estou no período da graça, eu não vou sacrificar um filho, mas o que eu posso dar? Vou dar meu carro, vou dar minha casa, vou dar isso, vou dar aquilo, para eu obter uma bênção. Um erro de interpretação. Um erro de interpretação, por não entender o propósito de Deus na Escritura, não entender a teologia da Bíblia. Pegou um texto e já interpretou imediatamente, sem entender por quê. O que significa Abraão sendo chamado a entregar o filho? O que isso tem a ver com a pessoa de Jesus? Lembra? Personagem central. Você vê que nessa conversa de entregar o melhor para Deus para ser abençoado, Jesus não entra. Ele só entra como abençoador? Não, porque no final das contas é em nome de Jesus. Mas o principal da história é perdido. Nós não podemos, irmãos, entender o Novo Testamento também, sem entender como Deus agiu na história até Cristo e a partir de Cristo, e como que Ele age na igreja hoje. Se nós tratarmos o texto do Antigo Testamento como se fosse instrução do Novo, nós vamos tirar conclusões erradas. E corremos o risco de afirmar coisas que Deus não está dizendo. Então essas expressões como a lei passou, quem ouviu aqui as mensagens recentes aqui nos domingos, ouviu por exemplo a mensagem em Êxodo 20, sabe que isso é uma maneira errada de se referir à lei de Deus. A lei de Deus não passou.
A lei de Deus não passou. O que nós estamos livres é da maldição da lei. Mas nós continuamos não podendo matar. Nós continuamos tendo que amar a Deus sobre todas as coisas. Essas coisas estão todas da lei. Só que nós não fazemos isso porque está na lei, nós fazemos porque nós o amamos. A nossa compreensão é mais elevada porque Jesus Cristo já se revelou totalmente. Ele não é uma ideia obscura lá no passado. O que é esse descendente que vai esmagar a cabeça da serpente? Agora nós vimos a serpente sendo esmagada na cruz quando Jesus Cristo foi crucificado. Então, nós precisamos, irmãos, tratar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entendendo em que momento da história da redenção nós estamos. Esse entendimento descontinuado, às vezes, ele nos leva a misturar graça e legalismo também. Quando eu entendo que a história da Arca de Noé, o pacto com Noé é uma coisa, e a lei de Moisés é outra coisa, eu tenho a tendência, e chego no Novo Testamento, eu já entendo que é outra coisa, agora é uma nova dispensação, um novo tempo, uma nova maneira de Deus agir. Eu acabo perdendo a essência e o entendimento correto da teologia bíblica é saber que nós somos salvos pela graça de Deus para as obras. Veja que nós somos salvos pela graça. E algumas pessoas param aí. Salvação para eles é o prêmio de loteria. É só bênção, Deus te amando, te perdoando, te livrando, te abençoando, te prosperando. Tudo isso faz parte. Mas Deus nos chamou para uma missão, e foi assim desde o princípio. Ele chamou Israel para ser suas testemunhas no mundo. Ele disse: vocês vão ser reino e sacerdotes diante do mundo. E ele diz a mesma coisa à igreja: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você foi salvo, não por merecer, não pelas suas obras de bondade, você e eu, pecadores, perdidos, mas fomos salvos pela graça de Jesus, pelo amor de Deus, mas para fazermos as obras de Deus, não como apenas um mandamento, mas tendo em nós o poder do Espírito Santo. Irmão, isso é a abundância que a igreja vive, a abundância do Espírito Santo. Nós temos o poder de Deus para resistir ao pecado e para realizar as obras de Deus, para levarmos o Evangelho a todas as pessoas e transformá-las em verdadeiros discípulos de Cristo. Nós temos poder de Deus para realizar a missão. Irmãos, nós vamos conversar mais sobre isso, sobre essa história da redenção, quando na próxima semana nós vamos falar da outra marca que diz respeito ao Evangelho, um entendimento claro, um entendimento saudável, um entendimento correto do Evangelho. O que é o Evangelho? Isso a gente vai ver na próxima semana. Mas antes de encerrar, eu queria pensar algumas coisas com você a respeito do que nós acabamos de ouvir. Veja, nós ouvimos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela revela Deus. A teologia da Bíblia revela uma grande história. O personagem central dessa grande história é Jesus Cristo. Essa história pode ser dividida em 4 partes: criação, queda, redenção, consumação. Nós estamos vivendo hoje esse período da redenção, no qual nós, constituídos como igreja, temos ainda uma missão no mundo, antes de chegar à conclusão de todas as coisas, à consumação de todas as coisas. Nós sabemos disso porque Deus se revelou. Ele se revelou através da Escritura. Ele se revelou através da pessoa de Jesus. Mas Jesus Cristo, diz a Bíblia, Ele é o Verbo que se fez carne. Jesus Cristo é a própria palavra. Nós precisamos compreender a Escritura para nós vivermos o propósito de Deus. Há um só autor para toda
essa Bíblia, um só autor, mesmo que sejam diversos escritores, diversos livros, escritos ao longo de milhares de anos, mas só há um verdadeiro autor da Bíblia. Por isso existe coerência em todos os assuntos, e a coerência está em Cristo, que é o personagem central. Aliás, eu posso dizer que o personagem central é Deus. E o que é que nós precisamos pensar para nós orarmos? Se você compreendeu isso, se você entendeu que você está dentro dessa história da redenção, e se você entendeu que não diz respeito a você, muitas pessoas falam assim: olha, eu tenho um problema, eu vou à igreja porque Deus tem alguma coisa para mim. Se eu não tenho problema, eu não preciso. Não diz respeito a você. Você é uma pessoinha no meio de toda uma igreja, ao longo dos séculos, um grande projeto de redenção de Deus, gigantesco, muito além de você, que Deus colocou você ali como participante. Primeiro, como alguém alcançado pela graça. Segundo, como alguém comissionado, enviado para realizar a missão. Então, quando eu entendo que eu sou criatura e que Deus é o Criador, Ele é o perfeito, Ele me fez para ser imagem dEle, o máximo, a plenitude da minha vida é me parecer com Ele, porque como Ele ninguém será. Eu entendo que eu não sou o personagem central. Quantas vezes você tem se dirigido a Deus exigindo as coisas? Quantas vezes você tem brigado com Deus? Quantas vezes até ao ler a Bíblia você diz: mas aqui Deus foi injusto. Não vou falar nada não, mas pensei. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe que eu e você tantas vezes nos colocamos como o centro do universo. Irmãos, conhecer, ter uma teologia bíblica saudável, conhecer o que a Bíblia revela, me coloca no meu lugar. Eu sou criatura, eu preciso de Deus. A grande bênção na minha vida é servir o Senhor. Por isso faz todo sentido aquela palavra que diz em Lucas 12:31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. A igreja excelente, irmãos, é o reino de Deus em ação. A igreja excelente é a igreja que sabe o seu lugar na história da redenção, conhece a sua missão. Ela sabe que ela é a serva de Cristo, ela é a noiva do Cordeiro, convém que ele cresça, sempre a igreja dirá isso, ele é o alvo, eu sempre vou me diminuir, eu não sou o centro das atenções, eu não sou a teteinha de Deus, eu não sou o centro de tudo, eu sou um servo de Cristo. Se você se coloca como um servo de Cristo, você se coloca como aquele leproso. E eu quero terminar para a gente orar assim. Você se lembra daquele leproso que se aproximou de Jesus? E ele não podia se aproximar de Jesus. Aliás, ele não podia se aproximar de ninguém. Isso está registrado lá em Marcos capítulo 1. Aquele leproso, ele se aproxima de Jesus por absoluto desespero. Não havia esperança em mais nada. Ele já estava com a vida perdida, ele sabia que o dia de hoje era melhor do que amanhã, porque amanhã seria pior. Hoje, pior do que ontem. Cada momento que ele olhava para a sua carne se desfazendo, para a sua vida se destruindo, quem sabe você assim também. Ou assim no passado, precisa se lembrar, quem sabe assim hoje você está com a sua vida destruída. E aí você olha e não vê nada em si que possa resolver o seu problema, que possa te dar uma vida que vale a pena. E ele não podia se aproximar nem de uma outra pessoa. Um leproso naquele tempo seria apedrejado se ele se aproximasse de alguém. Ele de longe tinha que gritar: imundo, imundo. Ele não podia se aproximar de Jesus, mas ele vê em Jesus o único que poderia salvá-lo. Ele aproxima-se de Jesus, ele se dobra diante de Jesus, ele se ajoelha, ele suplica a Jesus e ele diz: se queres, podes purificar-me. É assim que alguém que entende a teologia bíblica se aproxima de Deus em todo o tempo. Ele se curva diante de Deus, ele sabe: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu confio, eu sei do teu poder, mas eu não mando no teu poder.
Eu não controlo o teu poder, eu não sou digno do teu poder, eu sei que o Senhor é capaz disso, eu até tenho esperança no teu caráter. Aquele leproso, ele teve esperança na bondade de Jesus, e ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus nem deu ordem de longe, Jesus chegou perto, Jesus colocou a mão nele e disse: quero, fica limpo. Se você está limpo, irmão, é por causa da misericórdia de Jesus, porque a depender de você é só lepra e morte. Então entender quem é Jesus, se eu não tenho um bom entendimento da teologia bíblica, eu não sei quem é Jesus, e eu me aproximo de Jesus de qualquer maneira, e eu quero que Jesus, o Senhor está curando todo mundo aí, me cura também, eu vim aqui, eu compareci, o que é que eu tenho que fazer? Tirar a carteira aqui, quanto que está aí uma cura de lepra? Só estou abonado, tenho dinheiro. Quem se aproxima de Cristo, o Criador do universo, e apresenta alguma coisa em troca, irmão, a única coisa que nós temos que apresentar e que Deus não rejeita é um coração contrito e quebrantado. Esse Deus não rejeita jamais. Se você entendeu, você precisa orar, e eu chamo você para oração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que está sentado num alto e sublime trono, Deus que governa sobre todas as coisas, Deus que não recebe ordens de ninguém, mas o Deus que dá ordem às estrelas e as coloca no seu devido lugar. O Deus que fez cada coisa que existe, que chama à existência as coisas que não existem, e elas passam a existir, sem merecer, ó Deus, mas através dos méritos de Jesus Cristo, que se fez homem, o Deus Filho que se fez homem, morreu pelos meus pecados, para me tornar filho de Deus, um filho adotado, e agora adotado pelo Senhor, feito filho de Deus. Eu te suplico, Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de quem eu sou, ó Deus, e vê a grande necessidade que eu tenho de praticar a tua lei, de conhecer a ti, de fazer a tua vontade. Deus, nós queremos ser uma igreja excelente, mas sem conhecer o Senhor, sem atender às tuas ordens, nós não podemos ser. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a ler essa escritura de joelhos, com o coração de joelhos. Nós precisamos ler essa escritura, Deus, amando o Deus que se revela, amando a história, maravilhosa história da redenção, entendendo que eu sou uma pequena parte dentro de tudo isso, mas não uma parte esquecida. Não sou esquecido, eu sou conhecido de Deus. Ó Deus, nós fomos conhecidos pelo Senhor, temos a oportunidade de nos aproximar de Ti como filhos, ó Deus. Não deixa a gente abusar dessa graça, perdoa sim os nossos pecados e nos ajude a ser a igreja excelente que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para terminar, domingo nós ainda estaremos, como devido ao decreto municipal, nós estaremos com as nossas portas fechadas, e nós tornaremos a fazer aquilo que fizemos na semana passada. Nós teremos o culto da manhã, que vai ser transmitido, e nós estamos fazendo inclusive um teste hoje, transmitindo também pelo YouTube. Eu espero que esteja tudo bem, nós vamos conferir aí no final, parece que está dando tudo certo. Então nós já estamos transmitindo simultaneamente no Facebook e também no YouTube. Até peço para você ir lá e se inscrever no nosso canal, não só se inscrever, mas acionar lá o sininho, lá para você receber as notificações, ou seja, quando nós estivermos transmitindo, você vai receber uma notificação, olha, a Nona Igreja está no ar, para você poder acompanhar. Então no domingo, irmãos, nós vamos ter o culto da manhã. Eu vou convocar você mais uma vez para a oração no domingo à noite. Recebi vários testemunhos abençoados de famílias que se reuniram, ou irmãos que estavam sozinhos, mas que também levantaram um clamor ao Senhor,
pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação e pelo mundo, pela situação que nós estamos vivendo. E nós cremos, irmãos, que é nosso dever entrar em oração e intercessão nesse momento de calamidade, esse momento que nós estamos tão humilhados, com as nossas portas fechadas e transmitindo o culto assim à distância. Eu quero você de novo na oração comigo no domingo. Então fique atento. Se você tem lá o aplicativo da igreja e você por acaso não teve ainda esse momento de oração com a sua família, a instrução está toda lá. Convoca a sua família antes de domingo e já reúne e ore. Agora, quando for o domingo, vão haver novas instruções. Na parte da tarde, nós vamos lançar lá novas instruções para que você possa reunir sua família. Na minha casa foi uma bênção. A gente se reuniu e nem viu o tempo passar orando. Eu quero que você esteja em oração conosco mais uma vez. Que Deus abençoe você, que Ele te dê um resto de semana abençoado. E eu quero ainda orar no nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Queremos Te conhecer. Deus abençoe o Teu povo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus.